quando fala do relacionamento é bem interessante porque, assim, você tem essa questão do transtorno do humor, que muitas vezes é bidirecional. Então, a pessoa com ansiedade vai ter dificuldade para dormir, a pessoa que tem dificuldade para dormir acaba desenvolvendo, né, uma ansiedade. Isso com outras, né, questões também, depressão. Mas o relacionamento com relação ao ronco, né? Então, por exemplo, a insônia... Ganhei um fone para dormir. A insônia, ela é bem mais prevalente nas mulheres. E o ronco nos homens. Então, assim, né? Uma coisa Complica o interfere. casamento. Mas que é importante entender que tem tratamento, que não pode ser encarada como uma coisa normal. Então, eu ronco, mas eu só tô aqui porque a minha mulher marcou a consulta, né? Eu escuto isso todo dia. Estamos de volta em mais um Mundo Real, episódio importante que a gente vai tratar de um assunto. Aliás, a gente já tratou deste assunto, uma pessoa próxima da nossa convidada. O assunto é o mesmo, mas eu acho que naquele momento a gente não estava tão preparado para conversar sobre o tema. Eu acho que sempre a conversa vai ficando melhor com o tempo, né? E a gente agora, assim, nós mesmos já temos uma dinâmica mais legal. Imagina o grupo, assim. Mas é que a gente conversou com tantos especialistas de áreas diferentes, pessoas que sim. viveram situações diferentes. Componentes diferentes que foram chegando para nós, né? E a gente acaba chegando à conclusão que esse tema tem uma importância muito maior do que talvez muitas pessoas não compreendem a importância do sono. A gente vai falar sobre sono aqui com uma especialista, casada com o Dr. Ordival, a doutora Cíntia Rosa também, mas o nome completo é a doutora Cíntia Felício Adriano Rosa. Ela é médica, formada pela Universidade Federal do Paraná, otorrino, especialista em sono, né, da Fellowship em Cirurgia Otorrino-Laringo... Me ajuda aqui, Rosmarona. Eu sempre me atrapalho com Otorrino-Laringológica. Do Hospital Hippo. Tem especialização em Medicina do Sono, certificação em Medicina do Sono, certificação de área de atuação em Medicina do Sono. Membro também da Associação Brasileira de Otorrino. Membro fundador da Sociedade Ibero-Americana de Cirurgia do Sono, membro da Academia Europeia de Medicina do Sono, médica do Laboratório de Sono do Instituto Paranaense do Sono e médica do Corpo Clínico do Hospital Hippo. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, obrigada pelo convite, boa noite a todos. E um detalhe, né? Se eu não me engano, o Ordival contou que quando ele entrou nessa especialidade do sono, foi porque a Cíntia o levou a isso, não foi? Levei. Eu consigo deixar todo mundo apaixonado pelo assunto. Que bom. Mas deve ser um assunto de muita pesquisa. De muita pesquisa. Muito acompanhamento. Muito. Tem uma frase bem bacana de um neurocientista que ele fala assim, que o sono ele é infinitamente complexo. Então, ele realmente, assim, tem muita coisa para a gente estudar, uma medicina muito nova. Ele é profundamente interessante, né? Como eu falei, eu sou totalmente apaixonada. E alarmantemente relevante para a nossa saúde. Né? Nossa vida, dia a dia, né? A gente tem muito esse conceito de que o sono seria simplesmente uma ausência de vigília. Né? Você vai descansar. Então, você pensa, para que eu vou descansar? Muitos líderes, né, de outras épocas falavam sono é para os fracos, enfim, né? Mas, na realidade, com o tempo, a gente foi percebendo que não é apenas isso, não é apenas você estar desligado e sem conexão com o mundo. Alguma coisa está acontecendo dentro de você e que tem uma importância e que cada um tem uma necessidade. Então, isso é uma coisa importante também. Não dá pra gente colocar todo mundo numa mesma medida, né? Inclusive em número de horas, né? Inclusive em número de horas. Então, é uma média, a famosa 8 horas. Mas existem quem precise mais, quem vai precisar menos, né? A minha mãe costumava dizer assim, criança cresce durante o sono. E outra coisa que ela dizia, sono alimenta. É verdade. E cresce mesmo. Então, a gente libera durante o sono, principalmente em fase que a gente chama de ondas lentas, o hormônio o GH, que é o hormônio de crescimento. E que é super importante. Então, muitas crianças que muitas vezes são crianças que dormem mal, respiradores bucais, aquela criança que ronca muito, muitas vezes é submetida a uma cirurgia, né, de adenoamidalectomia, por exemplo, quando tem indicação, e realmente a gente percebe que ela tem um desenvolvimento depois muito grande, né? O GH pra gente não vai funcionar tanto no sentido de crescimento, mas é importante, inclusive, até para pequenas reparações, assim, celulares, de DNA mesmo,
mesmo. Então, tem relação também com o sono, inclusive com o aparecimento de tumores. Eu Então, é importante. agora te desafio a falar a cirurgia lá, adeno. O trava-língua. Qual seria? Adenoamidalectomia. Não, não eu dá. não vou nem me arriscar. Eu não vou nem me arriscar. Mas quando eu fiz a introdução aqui, falando que nós recebemos aqui vários especialistas de diversas áreas e que falam da importância do sono, aqui, por exemplo, a gente recebeu o doutor André Pérez, que é da área de fisiologia do exercício, que tem um trabalho feito, um trabalho sobre autorregulação, né? A sensibilidade que existe durante a atividade física, o acompanhamento que você mesmo faz e as sensações que você tem durante uma atividade para saber a hora de parar, para saber quando chegou a exaustão. Claro, você pode olhar o batimento cardíaco, monitorar isso, mas as sensações muitas vezes são necessárias para você, não, vou dar uma parada aqui, ou nem vou começar, ou não estou num dia bom. E ele estabeleceu aqui, acho que a primeira coisa que ele falou quando a gente conversou sobre isso, porque a gente fala também de fatores externos, um dia em que você teve uma briga no trabalho, ou uma briga em casa com a mulher, com o marido, com os filhos, tá estressado, ansioso, né? tá sem dinheiro, você chega lá para fazer uma atividade, para correr uma prova, você não tá legal, né? Aquilo lá tá te afetando internamente. Até o bem-estar para fazer a prova. E ele falou assim, olha, primeira coisa, o sono. Se você teve uma boa noite de sono, é uma coisa. O rendimento vai ser diferente, o desempenho vai ser diferente. Então é a primeira coisa que você tem que analisar. Quando a gente fala, por exemplo, a Vanusa trouxe aqui muita gente para falar sobre o câncer, né? Sobre a recuperação de um câncer, sobre o enfrentamento do tratamento, da quimioterapia. Não tem como você dormir mal, fazer o tratamento, ter que se envolver em outras atividades que são necessárias também para enfrentar o próprio tratamento, né? Sugeridas pelos próprios médicos. Inclusive, algumas quimioterapias causam insônia. Sim. E a gente pode levar isso até para o relacionamento, né? Outro dia teve aqui a Macu Almeida, que é analista transacional, psicóloga, veio falar com a gente aqui sobre relacionamento. Se eu durmo mal, eu acordo menos tolerante, mais impaciente. E a gente, à medida em que a gente vai ficando mais velho, a gente aprende também, né, a se sentir, a se olhar mais, né, e saber como a gente está, até para ter certos tipos de conversa, reuniões de trabalho ou até mesmo relacionamento. Então, uma noite mal dormida pode realmente mudar a vida toda. É a base de tudo, né? É a base de tudo. E as pessoas, elas respondem de maneira diferente essa privação de sono, né? Então, nem todo mundo... às vezes as pessoas imaginam, não, se eu não estou dormindo bem, a qualidade for ruim, eu vou estar extremamente sonolento. Nem sempre é assim. Então, tem pacientes que muitas vezes têm, por exemplo, a apneia do sono, que é uma doença obstrutiva, né? Grave e que às vezes não percebem essa sonolência, mas podem ficar extremamente irritados, pode ter um desempenho cognitivo, um desempenho do trabalho diminuído, memória. Então, à noite, a gente faz memória química, né? Então, a gente faz uma consolidação da memória. Então, à noite, a gente vai pegar toda aquela informação e você vai armazenar do dia para que você possa ter, né, esse aproveitamento. Então, por exemplo, aquele aluno que fica acordado a noite inteira e que não dorme, ele não vai conseguir desenvolver essa memória. Então, tudo isso tem uma importância, né? E quando fala do relacionamento, é bem interessante porque, assim... Você tem essa questão do transtorno do humor, que muitas vezes é bidirecional. Então, a pessoa com ansiedade vai ter dificuldade para dormir, a pessoa que tem dificuldade para dormir acaba desenvolvendo, né, uma ansiedade. Isso com outras, né, questões também, depressão. Mas o relacionamento com relação ao ronco, né? Então, por exemplo, a insônia... Ganhei um fone para dormir. A insônia, ela é bem mais prevalente nas mulheres. E o ronco nos homens. Então, assim, né? Uma coisa complica o casamento. Mas que é importante entender que tem tratamento, que não pode ser encarada como uma coisa normal. Então, eu ronco, mas eu só tô aqui porque a minha mulher marcou a consulta, né? Eu escuto isso todo dia. Mas, na verdade, porque a gente não eu não tô incomodado sabe. com o meu ronco. Não tô incomodado. Ele não sabe que roncou, né? Mas, muitas vezes, aquele ronco está justamente escondendo a apneia do sono, que é uma coisa muito grave, que a gente sabe que tem relação perigosa, com... né? Pode matar, não pode, doutora?
doutora, até Ela em casos mais aumenta graves? o risco de infarto, Nossa. de acidente, né, vascular cerebral, do AVC, de arritmias, tem muita relação. Então, isso com outras situações também metabólicas, né? Mesmo sonolência no trânsito, como eu comentei. Sim. Então, é importante, muitas vezes é uma pista, a pessoa ela tá te dando uma ajuda, assim, né? Tá atrapalhando o sono dela, sem dúvida. Tem estudo mostrando até isso, que realmente quem dorme do lado de quem tá roncando vai ter mais micro despertares, não apenas aquele momento que você acorda, mas também fragmentações do sono. É Ou importante. seja, fica menos tempo no sono profundo, né? Você tende a superficializar mais. E esses estímulos cerebrais, eles também são ruins, assim, sabe? Pensando em longo prazo. Falando dos especialistas que passaram por aqui, o Dr. Rodrigo Strobel, que falou sobre obesidade, ele disse que ele comentou alguma coisa que o sono também interfere na tua facilidade ou dificuldade para emagrecer. Então, ali também é um problema, porque muitas pessoas que têm obesidade, elas vão ter um risco maior de ter uma apneia do sono. Porque eu digo, a gente ganha peso por dentro, a língua ganha tamanho, o pescoço, essa gordura parafaríngea. Então, à noite, quando você perde a força muscular, que você está relaxado, dormindo, todo aquele tecido, todo aquele ali, vai acontecer um estreitamento maior da tua via aérea e o ar não vai passar. E você faz a apneia. Aí a apneia, você não quer morrer no episódio de apneia, o teu cérebro percebe que o oxigênio caiu, o centro respiratório vai dar um estímulo e dizer, opa, vou tentar acordar aquela pessoa. E com esse estímulo você recupera a força muscular. Tem gente que faz isso 80 vezes por hora. Só que não é um acordar de você ter consciência, você faz essas fragmentações. Só que esse estímulo é adrenalina. Então, aumenta o ritmo do coração, aumenta a pressão arterial. Então, hoje em dia, a pressão arterial de difícil controle, principalmente, é assim, quase que mandatório uma investigação se você não tem apneia. Muitas vezes o mapa, que é aquele exame que o paciente faz 24 horas, pode perceber que à noite, por exemplo, que era para você ter um descenso, ter uma queda, nesses pacientes pode não estar acontecendo. E a gente deixa de produzir hormônios importantes, Exato. né? Quando você começa a ganhar peso e você desenvolve esse problema, é difícil, parece que você vai ficando naquele ciclo que você vai perpetuando o problema. Se a gente não tira a apneia, é difícil para que a pessoa realmente consiga perder peso sozinha, porque tem uma resistência à leptina, que é um hormônio da saciedade, faz resistência à insulina. Então, tem ali todo um universo complexo que é importante que a gente cuide, né? Então, tem que dar a mão para o paciente, eu tenho que tirar essa apneia dele, ver qual vai ser o melhor tratamento, para que depois, mais magro, a gente reavalie, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho na avaliação. Essa avaliação médica é um exame que se faz no hospital? Como é que é? Você dorme e daí o médico faz um monitoramento desse sono? Isso é bem bacana a pergunta, porque, na verdade, tem várias modalidades de diagnóstico de polissonografia, que a gente fala, né? Tem a polissonografia do tipo 1, que é a laboratorial, que é feita no hospital. Então, é feito o monitoramento, né, da eletroencefalo, que a gente vai poder avaliar as fases do sono, a parte respiratória, de esforço respiratório, para poder classificar essas apneias. A gente vai contar cada uma que tiver acontecendo, a oxigenação, o quanto que você tem de queda. Então, hoje tem como eu falei, tem muito estudo ainda que a gente avalia. Por exemplo, tem pacientes que têm 40 apneias por hora. Alguns, o oxigênio vai cair para 60. Outros já não cai tanto, são transitórios. Então, tudo isso a gente vai monitorar durante o sono. É lá uma noite inteira. Então, a pessoa vai dormir com os fiozinhos. E toma alguma coisa para dormir? Não pode, essa né? é ótima também. Não. Você vai tomar e vai fazer o que o médico que pediu, né, mandou e o que é o do teu costume. Porque senão eu vou interferir realmente na arquitetura do sono. Mas por outro lado, nunca fiz. Eu até gostaria de fazer. Meu marido já Mas fez. por outro lado, você também não tá na tua cama, não tá na tua casa. Já vai dormir mal por isso. Sim. Ótima pergunta também. Eu escuto isso todos os dias há 15 Influencia anos. o sono. Influencia. Na verdade, influencia no sentido assim. Existem estudos, inclusive, já fizeram essa pergunta para tentar perceber quantas eu teria que repetir para realmente ver essa variação, né? Na verdade, a parte respiratória da apneia, quando você dorme lá no laboratório, se você dormir uma quantidade, né, razoável, eu tenho eu digo, já é super importante. grave, João, vamos tratar isso, já me dá um entendimento. Quando o paciente realmente não dorme nada, tem a necessidade de fazer, porque é cheio de eletrodo, né? Mas dorme. A gente tem um boa. serviço grande lá no IMSS, sabe? É um dos maiores serviços do país. E a taxa de repetição é muito baixa. Então, com
um bom, assim, é bom você ir fazer o exame orientado, entender o que está acontecendo, você ter um acolhimento adequado, né? Para que você possa tentar dormir tranquilo. Mas é uma diferente, né? Mas a avaliação não é para assim, um problema leve, são para problemas mais graves. Na verdade, ele no laboratório pode ser feito para essa parte respiratória, como eu comentei, e pode ser feito, por exemplo, pacientes que têm sonambulismo, existem outros problemas do sono, pacientes que atuam os sonhos, que a gente chama transtorno comportamental do sono REM. Então, eu tenho um relato de pacientes assim, que a paciente sentou na cama e ela mergulhou no chão. Porque ela achou que ela estava na piscina. Ou o paciente que quebrou o pé porque chutou a parede e achou que estava jogando futebol, né? Então, existem essa paciente que, né, achou que ia sair de casa, pular a janela. Então, existem situações que é importante que você tenha uma avaliação neurológica. Alguns casos que a gente tenta... né? A gente tenta descartar, por exemplo, será que é um evento de epilepsia ou será que ele está tendo um evento desse de parassonia? Então, existem situações que a gente tem que fazer uma avaliação mais completa, né? Crianças, normalmente é feito no laboratório, mas existem exames simplificados, que são exames que você vai avaliar apenas a parte, por exemplo, respiratória. Então, eu não vou dizer que quanto tempo você passou em cada fase, mas eu consigo dizer, olha, durante esse período que você usou o aparelhinho em casa, a tua oxigenação ficou tanto, a tua respiração foram tantos eventos. Então, isso é focado para um paciente com apneia obstrutiva de um grau que eu suspeito que é moderado a severo, porque a minha interpretação é um pouco prejudicada, porque eu não vou ter tudo aquilo que eu tenho no laboratório, né? Preciso levar o Nildo lá. Você já teve um sonho, Vanusa, por exemplo, que você acorda braba com o teu marido? Você brigou com ele no sonho, acorda e tá braba, continua braba ainda. Braba não, mas eu já acordei chateada, triste, assim, com aquela sensação... Angustiada, porque o sonho tinha sido assim tão ruim. Eu lembro que uma vez eu sonhei que ele estava me traindo e dizia assim, dizia, eu não quero mais você. E daí eu acordei, mas mal mesmo. Levantei, fui fazer meu café, daí ele chegou, era o fim de semana. E eu falei, ai, tô mal, mas nem vou contar pra ele isso. Mas acordei mal, não faz muito tempo, não. Isso é uma coisa interessante. Alguns pacientes têm essa pergunta, né? Eu nunca sonho. Será que eu não sonho? Aí eu sonho demais, né? Existe essa situação. A gente sonha basicamente, né? Principalmente numa fase que é a fase REM, que a gente fala. Que é uma fase de atonia. E Freud dizia justamente que você tem essa atonia para você não vivenciar os seus sonhos. E realmente o que acontece nesses casos dos pacientes que atuam os sonhos, eles perdem essa capacidade de ficar com essa atonia muscular de você. Quando eu tô vendo o exame de sono e o paciente entra nessa fase REM, eu percebo que fica a faixinha o sensor que a gente utiliza no queixo para medir, né, esse tônus, fica bem fininho, sabe? Então, nesses pacientes que têm esse distúrbio, ele acaba tendo essa movimentação. Deve ser muito legal isso. Você já ficou bravo assim? Acordou bravo já? Várias vezes. Com a Mas esposa? eu dormia muito mal. É? Eu dormia na minha fase de obeso, né? Comer demais, beber demais, trabalhar demais. Sim, o sono era uma coisa assim que eu não me preocupava. Era aquilo que a gente falava aqui nos bastidores antes de começar a gravação do podcast. Sono, eu achava que eu chegava em casa, era o super-homem. Chegava em casa, deitava e dormia. E isso não acontecia. Chegava em casa, daí era telefone celular, me incomodava. Hoje eu tenho um sono quase perfeito. Não digo que ele é perfeito, porque eu acordo uns 90 minutos depois de dormir para comer. É mesmo? A minha nutricionista disse que é porque eu tenho um volume de treino muito forte. É a fome noturna, né? E que falta carboidrato. E por isso que eu busco, inclusive, doce. Eu não sei se isso faz sentido. Até queria fazer essa pergunta sobre... Eu tenho a fome noturna, mas eu sei que é hábito. E é o estresse ali, a ansiedade. Ou descontrole, né? Pode existir muita... Eu, às vezes, tenho que me cuidar. Porque senão eu... Assim, eu vejo que eu não tô conseguindo dormir. Eu desço para pegar alguma coisinha. Minha sogra, ela fala o seguinte... Eu fico preocupada. Eu digo, gente, eu tô entrando num ritmo que não vai ser bom para mim. A minha sogra fala um negócio interessante, que eu tenho uma dieta bem restrita e pratico muito esporte, muita atividade física. E ela fala, muita restrição gera compulsão. Eu acho que essa compulsão acontece no meio da noite. E daí no escurinho do cinema... No escondidinho, eu como de tudo. Eu vou atrás das bolachas das crianças. É que dieta restritiva é complicado mesmo. Ela gera uma ansiedade, É que pra mim não é restritiva, né? Eu não sinto isso. Talvez quando eu esteja fora de si, dormindo,
daí que eu busque essa se você não coisa sente do animal durante, mesmo. não sei, Sim, De ir atrás da comida, né? Alguns pacientes porque acabam ou jantando pouco ou muito cedo. E aí o tempo que você levou para dormir foi muito longo. Então a gente não deve dormir nem com fome, nem com a barriga extremamente cheia, né? Aham. Então é importante que tenha esse cuidado mesmo. Mas tem muita gente que tem essa história da gaveta com o chocolate, Tem com o vários, doce. tem vários. Por que Eu do pergunto para doce? todo mundo isso. É a insulina, a glicose? O açúcar ali, a energia do chocolate vai dificultar mais o dificultar, sono. né? Piora para refluxo, vai ser um estimulante. Na verdade, é péssimo na hora de dormir, realmente. Não é o recomendado, Sem né? contar que E dá cárie. tem isso. E a própria questão, assim, do estimulante, cafeína, chocolate, interfere também no teu processo de dormir. Para dormir, às vezes, assim, a gente fica sempre com aquela ideia, assim, é só a melatonina, né? A melatonina que faz a gente dormir, é o escuro. Na verdade, são 2 processos principais. Tem o nosso processo hormonal, da temperatura corporal, da liberação da melatonina, da queda da temperatura, tudo que está propiciado para aqueles que não são bem 24 horas. Na verdade, é mais do que 24 horas. Isso é uma sacanagem, porque a gente sempre quer dormir um pouquinho depois, né? Então, o ritmo do ser humano por isso que é circadiano, é cerca de um dia, né? Então, a gente tem isso, mas junto com isso, a gente tem um processo que a gente chama que é um processo que vai fazer a pressão de sono. Então, quanto mais tempo de vigília você passar, mais você está produzindo adenosina, que ela é produzida pelo teu gasto energético, metabólico, mental, enfim. E essa adenosina vai fazendo essa pressão junto com essas oscilações de temperatura, enfim, hormonal, que vai fazer com que você durma. Quando a gente consome cafeína, a cafeína ela é um antagonista da adenosina. Então, você bloqueia aquele receptor e você fica acumulando aquela adenosina. E a cafeína, assim, ela tem uma meia-vida 7 horas em média, mas para algumas pessoas pode ser que demore mais, para outras pode ser antes. Então, esses cafés depois de almoço, assim, 3 da tarde em diante, ele já começa a atrapalhar esse processo. Eu li uma reportagem com um neurocientista, ele dizia isso, 3 horas da tarde é o teu limite mesmo para você tomar café. E você pode dizer até assim, puxa, mas Cintia, independente disso, eu durmo. Mas, às vezes, a qualidade do teu sono não vai ser boa, porque você vai ter mais... Como você tá com aquela pressão da adenosina, a fazer microdespertares também, né? Mas é hábito, é muito hábito, né? Hábito para muitas coisas. Você tem o hábito do café, o hábito da alimentação, várias coisas que, muitas vezes, é difícil mudar. Mas são bloqueadores da adenosina. Isso. E imagino que existam outros também, fora a cafeína, outras coisas, até remédios, né? Sim. Você tem também potencializadores da adenosina? Que vai te assim, na verdade, você tem receptores cerebrais que vão te induzir o sono, que é onde age basicamente os hipnóticos, né? Então, alguns medicamentos a gente tem o uso como efeito colateral. Então, alguns antidepressivos que a gente chama de sedativos, na realidade, eles têm um efeito de sedação em doses baixas, né? Que podem ser utilizados, enfim, depende de cada caso. E alimentos naturais? Alimentos naturais também. Na verdade, não tem, assim, nenhum dos remédios hoje em dia teria, assim, vou dizer que seria a primeira escolha para tratar uma insônia. E os alimentos, eles têm eu acho que eles têm uma importância numa primeira tentativa. Eu acho que sempre você tem que tentar prezar por fazer o natural e aquela história do chazinho, calmante. Com certeza, eu acho que vale muito a pena. Que ajuda. Cada organismo responde de um jeito, né? Eu tô numa fase meio assim, com dificuldade de manter o sono. Né? Então eu tenho acordado, primeiro demoro para dormir e depois acordo muitas vezes. Isso é um horror porque você fica tentando causa. dormir é horrível, e não consegue, e daí ruim. tá chegando o horário que você tem que acordar. É porque eu tenho um negócio que é comum em mulheres, principalmente no período assim a partir da pré-menopausa, que é síndrome do túnel do carpo. E aí com isso chega de noite, você tá assim, sabe? Você faz esse movimento, né? Então eu tinha ficado ótima, tinha melhorado com osteopatia, agora voltou. E voltou com tudo. Então, eu acordo com muita dor nas mãos. E tem que marcar. Reumatologista acaba não avaliar. marcando. Mas assim, mas eu percebo que quando eu tomo o chazinho... Essa semana eu fiz vários testes, né? Tomei o chazinho, aí fui lá, me dei o direito de comer uns biscoitinhos ali antes de dormir e fui ler. Tudo desligado, sem celular, né? No escurinho, só abajurzinho.
Realmente, eu senti muito sono. Eu acho que a adenosina estava forçando ali a barra. Mas para desligar ainda demorou, né? Isso é bem importante a gente falar, porque a gente tem muito essa ideia de que tem que deitar na cama e dormir, né? E o processo dessa latência, que é o período de você estar nessa vigília relaxada e você entrar na primeira fase do sono, a fase N1, a primeira fase, pode levar uma meia hora. E as pessoas, como o mundo hoje é Ficam tudo ansiosas. imediato, ficam ansiosas, né? Então, muitas vezes você... E é interessante, tem essa questão de insônia paradoxal. Então, tem paciente que às vezes dorme no hospital. Eu não dormi nada, Cíntia. Está lá ele dormindo, o vídeo, o Meu registro marido cerebral. Mas tudo bem, você pode ter uma percepção que a qualidade não tá boa, tem que se trabalhado também. Mas muitas vezes as pessoas não têm essa ideia realmente do tempo. E ficar na cama, como você falou, João, é muito ruim. Porque isso é totalmente contra o que a terapia cognitivo-comportamental acaba, né, pregando e trabalhando com os pacientes. Ficar depois do sono, é isso? Ou Você Não, tem que você- associar a tua cama com o teu local de dormir. Ah, Então, sim. não é para você fazer tarefa, não é para você... Isso na pandemia, né? O pessoal trabalhava na cama, Sim. no home office, ficava de pijama Não o pode dia ter nem inteiro. relações sexuais, é só... Ah, não. Isso pode. Isso Ajuda pode. o sono, ajuda o pode. sono. Mas, assim, todas essas outras questões de preocupações e tal, isso acaba gerando um conflito. E quando a gente fala de quantidade de horas também, então, muitas vezes o casal pensa assim, não, meu marido dorme 10 horas, eu tenho que dormir 10 horas de sono. Na verdade, às vezes a tua necessidade não é essa. E muitas pessoas, muitas vezes, se automedicam uma vida inteira porque acham que elas estão erradas, né? E tem a própria questão de ritmo também. Se a gente fosse falar, a gente já falou aqui um pouco de qualidade, de quantidade, tem o ritmo. Então, existem pessoas vespertinas que rendem muito à noite, são muito criativas e tal, porque elas vão ter esse pico de melatonina, essa curva dela toda um pouco mais arrastada. E de manhã não funciona, né? E tem os matutinos, que de noite vai dando 10 horas, a pessoa já quer dormir, 6 horas da manhã tá super, né, disposto. Então, existem essas variações também, né? O mundo é matutino, na verdade, esses se dão bem, Mas não é a gente que estabelece essa rotina e essa cultura nas nossas vidas? A gente tem como melhorar isso, mas isso é geneticamente determinado. Porque eu, por exemplo, eu sou da manhã. 5 horas da manhã eu tô mandando mensagem, e-mail, ligando para as pessoas, correndo, fazendo exercício, cuidando da vida, cheio de ideias. E quando chega lá por 8 horas da noite, eu fico aquele cara chato. Ó, daqui Criança, a pouco, sabe? daqui a Criança. pouco eu A vou gente ficar. não tem muito... Ele tá gravando à noite, tinha que ser uma gravação à noite hoje. Eu fico aquele cara chato, igual as pessoas que gostam de dormir até mais tarde e não dormem e ficam mal-humoradas. Eu fico aquele cara mal-humorado. Daí eu já começo a falar com a minha irmã, que é minha sócia, coisa de trabalho. Olha, não quero falar agora não é meu horário de falar disso e tal. Agora, 5 horas da manhã, ela fala, né? 5 horas da manhã você me manda mensagem. Tá me enchendo o saco aqui, guarda com tudo. Você acaba tendo... tem como trabalhar isso, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito nos adolescentes, por exemplo. Os adolescentes, eles têm uma necessidade maior de sono, né? e fisiologicamente eles têm nessa fase uma tendência a atrasar o sono. Então, e hoje em dia, com jogo online, celular, acaba indo mais tarde. Mas tem algum ensino médio que seja de tarde? Não tem, né? De manhã E é muito acordado. cedo. Vamos falar sério aqui. Eu já participei de discussões a respeito da escola começar mais tarde. Eu acho sou até a que favor. seria... É que eles chegam acabados de manhã, né? Essa é a recomendação da Associação Brasileira de Sono. A gente já fez várias cartilhas e tentar uma conscientização. Mas Isso é um você tema sabe de por que congresso que e não tal. dá, né? Mas é difícil, Porque né? se ele entrar mais tarde, ele vai sair no meio da tarde, por exemplo, né? Alguma coisa assim. E aí você acaba tendo um turno Não, só não na precisa escola. entrar. Não tem dois. É que 7 horas, por exemplo, para quem mora longe, tem que acordar às 5h30, 6 horas para chegar na escola. Ou Mas que horas ônibus. você acha? 8? 8 horas é um bom horário. Não, 9 horas. 9 horas. Agora, olha só Não, mas as que escolas são 7 interessante. horas, 7h10, né? É muito cedo. 7h10, que tem o deslocamento. E o adolescente, Tem isso ele também. tem essa coisa de ter mais sono, né? Tem. Mas olha só, eu fui uma criança muito insônia, eu não sabia o que era insônia, né? Então, se tivesse, por exemplo, dia de prova, no dia seguinte, uma viagem, eu não dormia à noite, eu nem sabia o que era aquilo. Ficava pensando, criando situações na cabeça e tal, e não dormia. Ansiedade. Acabei me tornando uma adulta insone. Mas, falando sobre o horário do despertar, eu gostava de acordar às 6 da manhã. 6 horas sempre foi o meu horário.
até alguns anos atrás. Depois de uma determinada fase da minha vida, eu acho que 8 horas é maravilhoso. Acordar às 8 é perfeito. E antes eu dormia mais cedo e hoje eu tenho a tendência a dormir mais tarde. Isso assim, a gente acaba tendo essa adaptação por trabalho, por relacionamento, por várias coisas que fazem com que você não possa dormir, às vezes, no horário que você gostaria de dormir. E eu trabalhei de madrugada, né? Eu trabalhava às 5h30, eu chegava na TV. Então, porque eu fazia Bom Dia Brasil. E aí, com isso, eu tinha que acordar 4h30, por aí, 4 horas, 4h30. E eu tinha uma dificuldade para ir dormir, medo de não acordar. Você acredita? Isso que meu sono já estava regrado até aquele momento, né? Já tinha passado da insônia. Mas eu sempre digo que não é humano, gente, acordar de para trabalhar. É uma preocupação, né? Você está ocupando aquilo e vai dormir com essa questão. Isso faz, muitas vezes, despertar e ter tudo isso. E não dormir cedo, eu não conseguia dormir cedo. Tem que estar de noite para dormir? Que alguns especialistas dizem isso. Não, tem que estar escuro, tem que ser noite. Melatonina. O ideal é. Então, a melatonina, ela é... Eu gosto de fazer até essa analogia que eu li uma vez, que eu acho bem interessante para os pacientes até entenderem, porque fica essa questão de pílula mágica, como se todo mundo tivesse que tomar melatonina, como se todo mundo tivesse uma deficiência. E não é verdade, né? Tanto que ela nem é, assim, como protocolo para insônia, né? A melatonina, se a gente fosse pegar uma prova de corrida, então lá os velocistas, a melatonina é a pessoa que vai lá e vai dar o tiro, dizer, valendo, né? Vai correndo. Então, ela avisou o teu corpo, o teu cérebro, avisou o teu fígado, o teu corpo, que o processo da noite se iniciou para que você possa se preparar para dormir. Mas ela não vai sair correndo para te fazer dormir junto com os outros, né? Então, são outros processos. Então, a melatonina, muitas vezes, ela é utilizada até em distúrbios de ritmo, como a gente está falando. Então, quando eu preciso fazer esse ajuste em pacientes que estão tendo um problema por causa disso, né? Com dificuldade. Então, a melatonina, assim, ela vai ter esse papel de tentar te ajustar, mas não necessariamente, assim, que você tenha que fazer uso ou alguma coisa nesse sentido, porque precisa... Com a idade, a gente acaba diminuindo realmente essa produção. Alguns medicamentos podem fazer até diminuição, mas não como uma regra geral. E tem né? uma história de que o corpo só vai produzir a melatonina depois de um X número de horas de Na sono? verdade, a melatonina é produzida quando tem ausência de luz na retina. Então, com essa diminuição da luz, que vai ter o estímulo para o teu núcleo supraquiasmático para que haja essa produção da melatonina. Então, no claro, você vai ter uma... Tanto que, inclusive, há muito estudo e coisa com relação a pessoas com deficiência visual, né? Eu ia perguntar isso exatamente. Pessoas com deficiência visual que podem ficar com mais sono do que podem quem ficar não tem, com dependendo da excesso de deficiência. melatonina. Com um ritmo totalmente irregular, né, de padrão de sono, sim. por conta de não ter essa referência. Quem tem realmente uma deficiência mais severa, né, para isso, muitas vezes é utilizado, inclusive, como terapia, até a melatonina, para que você possa fazer esse ajuste. Mas justamente por isso. Você, como médica, muitas vezes deve orientar teu paciente, olha, você precisa queimar energia, precisa fazer atividade física. Às vezes, quando se pratica em excesso, aquela história, tô tão cansado que não consigo dormir. É verdade. E qual o equilíbrio para você ter uma boa noite de sono? E também queria te perguntar da natação, porque sensação incrível para dormir. Não tem esporte melhor do que a natação. Será que é por conta da água? Né? É da água. Inclusive, para quem tem, às vezes, essa questão das pernas inquietas, o desconforto da perna, essa terapia, né? Poderia falar da natação com a água, assim, morna. Isso é bem interessante, né? Mas o esporte, normalmente, para quem tem uma dificuldade para dormir, que já tem uma certa dificuldade inicial sono, à noite é ruim. Porque praticar à noite, praticar à noite, porque você tem você tá com esse estímulo. Acelera o metabolismo. Acelera. Então, para esses pacientes, de manhã cedo até eu acho bacana, porque é uma maneira de você criar uma rotina de horário de acordar, de se expor à luz solar, de ciclar isso, começar a atividade física. É interessante. Mas algumas pessoas praticam à noite e não tem dificuldade nenhuma, não tem problema nenhum. Então, isso é muito individual também. De uma maneira geral, a gente percebe que os pacientes que, quando fazem atividade física à noite, principalmente muito intensa, podem ter dificuldade para dormir. Isso do cansaço, tá tão cansado que não consegue dormir, e é uma sensação horrível, né?
É muito ruim, porque você está cansado mesmo, sentindo aquela necessidade, parece que você não apaga. É que tem Desliga. necessidades do nosso corpo que não, elas, assim, a gente não sente isso com muita força, mas isso não significa que a gente não tem que fazer. Uhum. A água, por exemplo, tem que se hidratar o dia inteiro. Sim. E muitas vezes a gente faz sem sede. Uhum. O próprio sono é preciso criar um ambiente, a alimentação, né? Sim. Você precisa comer sem fome, não vai comer só, só tô com vontade de Exato. comer churrasco, então eu vou Sim, comer churrascão, tomar cerveja, daí quando eu tô com fome eu vou lá e como. Não, você precisa se alimentar o dia inteiro e de alimentos saudáveis e até uma maneira de se controlar melhor. Eu acho que esse controle é que promove o equilíbrio Sim. e a saúde, né? A qualidade de vida que a gente tem. Sim. Então, e a bebida alcoólica é uma coisa que também atrapalha o sono, né? Atrapalha. Mas veja só, se eu sair para jantar com meu marido, pensando em namorar depois e tomar um vinho, esqueça. Eu não posso. Pô, eu quero saber dessa história. Então tem que tomar vinho para namorar, é? Não, eu tô dizendo que justamente o contrário, que se eu sair, for tomar um vinho, jantar, legal, assim, pensando, né, aquele dia você saiu para namorar e criou todo esse ambiente, esqueça. Mas eu ele tenho altera. sono. Ele altera. Então, o álcool, ele tem esse efeito ansiolítico, né? Não, Aham. não é tratamento de forma alguma, mas essa questão do relaxamento. Só que ele, pela metabolização que ele vai ter no teu organismo, ele vai te deixar com uma Atrapalhar. arquitetura de sono ruim. Você vai perder fase profunda, vai ter mais microdespertar. Então, você vai ter pode ter refluxo, você vai ter uma qualidade pior. E além disso, o álcool aumenta a chance de você roncar, porque há um relaxamento dessa musculatura faríngea. E além disso, vai piorar a tua apneia. Por quê? Porque você relaxa e você deprimiu o sistema nervoso central. Então, você vai ter que dessaturar muito mais para ter aquela A resposta necessidade de puxar o ar voltar à de volta. respiração que eu contei para vocês. Então que horas que ela pode tomar o vinho dela ou não deve tomar nunca? Ai, não pode fazer essa pergunta. Na verdade, No almoço. aquilo que você falou... tudo tem que ter controle e eu acho que o hábito é importante que a maior parte seja saudável. Eventualmente, você consumir a bebida, não vejo como um grande Sim. problema. Mas principalmente a quantidade, né? Então, logicamente, uma quantidade E a muito frequência. maior e a frequência, né? Mas à noite vai interferir. Você não vai ter a mesma qualidade, você não vai acordar tão bem no dia seguinte. Essa coisa da dependência, eu não estou dizendo que é uma dependência química que você tem, mas existe a dependência e eu analiso de diversas formas essa questão da dependência, porque as pessoas ficam, dependência, não, é viciado, eu não sou viciado nisso ou naquilo, mas são hábitos que geram uma certa dependência que precisam ser substituídos. E acho que a Sem única dúvida. maneira de você você afastar esses hábitos negativos é você substituir por outros hábitos que você curta também. Claro. Da mesma como a leitura, forma- por exemplo, a leitura... Se bem que a leitura, para mim, tem duas coisas. Se for uma leitura daquelas que eu não consigo, Não vai pegue ler um muito... policial, né? Eu também, eu quero tenho terminar o que ler livro. inteiro. Na noite. Então, não dá. Então, o que eu pego? Normalmente, eu gosto muito... O que eu mais leio é assunto relativo à comunicação. Mas, se eu não estiver bem desperta, Filme, me dá sono. história. Eu vou falar outras coisas aqui. Yoga, É excelente. massoterapia, meditação. Meditação. Exato. A meditação, para mim, antes de dormir, funciona bem. Como indutor do sono, assim, né? Eu faço as minhas respirações e tal, e eu esqueço. Eu posso, às vezes, colocar como meta tantas respirações, eu não sei no número qual que eu dormi. Então, isso É muito funciona bom, bem. é muito bom. Algumas pessoas têm um certo preconceito. Mas eu vou fazer meditação, mas isso é difícil. Na verdade, eu acho que é interessante a gente pensar justamente nesse sentido de que você vai focar para dormir, né? Você está tentando fazer com que você esvazie aquele pensamento de preocupação, os pensamentos negativos, para que você possa deixar o sono vir de uma forma natural, né? Tem alguns livros muito legais de mindfulness que você não vai ler o livro inteiro ali, você vai ler algumas páginas, mas ele também te dá um conceito bacana para a vida. As pessoas, hoje em dia, isso é do mundo moderno, tem um pensamento acelerado, né? Muitas vezes está fazendo algumas coisas, ela não sabe nem o que ela estava fazendo, fez no automático, ela estava pensando em várias coisas. Então, eu acho que é uma coisa para você começar a aproveitar os momentos realmente, tentar se desconectar, que é uma coisa difícil, né? Você
falou do livro, tem o livro Mindfulness, né? E nele tem vários exercícios que você começa com 5 minutos. Você degusta, aprender a degustar o alimento realmente, agora tem perceber. tudo, é bem bacana. E também, não sei se é bom ou não, você que vai me dizer, a meditação guiada. Eu coloco lá. E daí ela tem um período, mas eu durmo. Eu acho que é uma das poucas, assim, que a gente permite que você fique com o celular do lado. Porque às vezes eu digo pro paciente, deixa teu celular carregando, porque hoje em dia é o despertador de todo mundo. Deixa longe da cama. Você vai ter que levantar já para tirar, enfim. Porque, assim, é uma tendência de você querer olhar. A luz vai interferir na questão da melatonina, sim. Mas não é só isso, né? É o que você vai ver. Às vezes você vai ficar muito bravo, às vezes você vai ficar extremamente estimulado. Então, são coisas que também interferem, de certa maneira, nos teus neurotransmissores, no que você vai fazer. Uma coisa do álcool importante que você estava falando, João, eu acho que é um Não, achei muito legal você falar o seguinte, eu isso. não tenho como orientar a Vanusa a tomar o vinho dela. Não, é que para namorar não posso tomar vinho. Mas sabe, é que assim, durante muito tempo, os próprios médicos, os especialistas, nutricionistas, falavam, não, de vez em quando não tem problema e tal. E hoje eu tenho visto muito mais os profissionais da saúde, médicos e nutricionistas, falando, eu não vou te orientar, não vou te recomendar, porque não vai fazer bem para você. E não faz mesmo. E no caso... Eu não estou condenando, eu não estou julgando. Não, e no caso do paciente... Nem você, eu não estou julgando teu vinho. Não, então... eu adoro, mas assim... Eu também gosto. É que a gente não pode falar dos benefícios, então tudo a gente tem que pesar benefício e malefício. Você me falar como médica, os malefícios são maiores. E o que eu queria colocar até assim, a gente não sabe como cada organismo responde. Então, o álcool tem uma coisa que é comum para muitos medicamentos, que é dependência, que é a dependência e a tolerância. Então, a tolerância você começa a precisar. Né? Então, tem paciente que fala, Cíntia, eu tomava um tantinho assim de uísque, hoje eu tomo um copo, meia garrafa para eu ter o mesmo efeito de relaxamento. E a dependência, porque você simplesmente não consegue mais tomar aquilo ali para ter o que você precisava. Então, tem toda essa questão. Para medicamentos para dormir também, né? E tem uma questão, assim, para mim, por exemplo, saiu esse ano uma pesquisa que paciente com câncer de mama não deve nem de vez em quando. Tem uma relação, tem evidências. Aí você vai pesando para a tua vida o que você quer, né? Então, e influencia a imunidade. O sono? Não, a bebida. Também é baixa imunidade. E o sono ruim também, né? Como a gente estava conversando, né? Então, tem estudos com vacinas. Então, eles pegaram grupo de pessoas que receberam a vacina, foi feito com a da gripe e com a hepatite A. E eles avaliaram, então, os níveis de anticorpos dessas pessoas e as que dormiam um pouco, elas tinham menos resposta à vacina. Então, tem realmente uma relação. Então, o teu sono é importante para isso também. E quando a gente fala do sono, uma coisa bacana é assim, o sono ele tem um processo no sono que é de uma limpeza interna, digamos assim. A gente toma banho, faz a limpeza externa e o sono vai fazer a limpeza interna. Então, até com desenvolvimento de Alzheimer, de demências, porque você vai acumulando substâncias, toxinas, exatamente. Então, o sono, ele é importante para que você tenha isso. Como você começa a não dormir a quantidade que você precisa, ou dormir mal com a apneia, tem relação com o desenvolvimento dessas patologias. Você falou de crianças hoje fazendo o exame lá do sono, né? É comum hoje, crianças, porque eu lembro que eu tinha insônia e tal, nem sabia o que era tal, mas é raro eu ouvir falar de crianças que são observadas por serem insones. Tem, na verdade, a maior parte a grande maioria dos casos é comportamental que a gente fala, né? Hoje, uma grande preocupação que eu tenho é que as crianças dormem quase as mesmas horas dos pais. Então, você fala assim, vai dormir 10, 11 horas, a criança vai dormir 11 horas, a criança tem 7 anos, e às vezes ela tem que acordar cedo para ir para a escola, daí ela fica extremamente cansada, e a criança tem uma particularidade, ela dificilmente vai te dizer, eu tô com sono, ela vai ficar irritada, então aí começa a rotular como déficit de atenção, dificuldade disso, daquilo, muitas vezes é uma criança que não está dormindo direito, né? Por esse uso excessivo de tela, muito estímulo, então você começa a pegar a rotina daquela criança, a gente sabe, eu também sou mãe, trabalho fora, fico o dia inteiro, aí você quer tentar compensar aquele período e acaba atrapalhando esse processo, e a criança daí não consegue dormir sozinha no quarto dela, daí precisa da mãe
mãe junto. Então, tem várias questões, ou só dorme no quarto dos pais. Tem algumas dessas questões que a gente tem que tentar ajudar e trabalhar, porque acaba interferindo toda uma questão familiar, né? Todo um contexto, né? Cansa os pais, a própria criança. As crianças, a gente vê muita questão da respiração. Criança que tem, por exemplo, hipertrofia, né? A amígdala muito grande, o adenoide dela ronca. Fica sempre, né? Sempre tá com essa dificuldade, irritada. E as questões de parassonia, sonambulismo, às vezes algumas coisas que os pais se preocupam, às vezes tem algumas situações mais, assim, preocupantes, que exige um exame ou exige uma Mas ter investigação. um horário para as crianças dormir é importante, né? Criança Aquela gosta de rotina. rotina. Criança gosta de rotina. E muitas vezes a gente colocar a criança numa rotina para dormir é mais fácil do que um adulto. Porque o adulto tem muito dessa questão dos hábitos ruins. É difícil você explicar e dizer, não, você não vai ficar com o teu celular, né? Mas eu já fiz Não isso. tem tempo de uso para os adultos, né? Não Porque tem. para as Não tem crianças os se limites, monta. eu coloco, Então, assim... Lá em eu casa eles já fiz aprenderam isso. a quebrar o código para... Eles vão testando todas isso é as terrível. senhas. Mas assim, eu já fiz isso, eu já tentei não usar o celular, eu já tentei fazer isso, pra mim não funciona. Mas você tentou de que jeito? Você tentou por quanto tempo, né? Então, Tudo isso tem também altos não e é um baixos. dia, né? Não são 2 dias, é um processo. É um processo. Como para fazer atividade física. Então, muitas pessoas têm dificuldade de vencer aquela inércia. Mas depois depois é bacana. Vai ter dia que você não vai conseguir, tem dia que não vai ser tão bom. Pra dormir é a mesma coisa. Né? Agora, falando de criança dormir, eu lembro que o meu filho mais velho era difícil, ele bebezinho, ele acordava muitas vezes à noite, tentamos, né, tratar refluxo, várias coisas, e não conseguia. Mas enfim, o menino era agitado mesmo. Aí, mas chegou um momento, né, que daí tava lá, eu que fazia ele dormir, eu já estava tão cansada que normalmente eu ia ler para eles ou cantar, colocava musiquinha e tal. Quem dormia era eu, né? Isso acontece muito. Hoje mesmo eu escutei um depoimento, ele falou assim, eu acordei lá na cama da minha filha, eu tô muito cansada, eu decidi assim, né, eu vou ali procurar ajuda, né? Alguma coisa não tá certa. Mas é Então, tão gostoso interessante. dormir com eles. Eu sei que não tá certo, mas é bom. De vez em quando só. Não dá, tem que tentar entender quando aquilo começa a ficar como um vínculo que a criança não consegue mais dormir sozinha, que tem essa associação. Eu tenho uma sobrinha que não dorme sem a sobrinha neta, gente. O problema é quando os pais não conseguem dormir sem eles, sozinhos. Então, é isso que eu sempre tentei fazer, assim, ter um horário até para que a gente pudesse ter um horário nosso, né? Isso é Porque importante. senão o casal também se desvincula. Acaba com criando certeza. Né? Precisa Isso é importante. Isso que é tudo que é importante nesse contexto familiar, porque começar a tratar isso, você começa a pegar vários pontos, né? De várias coisas que acabam acontecendo. A criança tem que ter rotina de alimentação, Sim. então tudo aquilo começa a ter os horários. Agora, E tudo que a gente acaba faz, o sono a gente não controla, mas tudo que a gente faz durante o dia nos dá tranquilidade para ter um sono adequado. Perfeito. Isso é uma coisa super importante. Então, o sono tem a ver com as 24 horas. Então, não é realmente um processo. A gente só vai lembrar do problema de dormir na hora de deitar. Mas, na verdade, é justamente isso. Você tem que ter todo o seu dia. Não existe um botão de liga e desliga, né? Não existe. Como antigamente a sociedade, acho que ela girava numa velocidade diferente, e talvez sem tantos estímulos, sem tanta informação, talvez fosse mais fácil esse processo desse desligamento, de você tentar desacelerar, né? É muito mais fácil você frear um carro desacelerando do que 200 km por hora você querer pisar bruscamente. Então, não vai dar certo. E hoje em dia, como a gente tem tudo isso muito rápido, preocupação, curso, e parece que você está perdendo tempo, está deixando de ver, e isso faz com que as pessoas realmente, assim, de repente, deitam lá e quer tentar dormir e não vai conseguir. E a rotina era diferente, né? Os nossos avós, a luz acabava, né? Ou não tinha luz, né? Assim, não tinha energia elétrica. A luz do dia acabava, vinha a vela aqui e ali, então você já começava a entrar num clima de noite de sono. Quando eu era criança, nós tínhamos casa, a casa que meus pais têm até hoje, na praia, só que lá não tinha luz elétrica. Então, era luz de vela ou de liquinho, igual camping, assim, né? Então, o que acontecia? Quando escurecia, a gente jogava baralho à luz de liquinho, mas assim, aquela iluminação já estava mais baixa, a gente já tinha brincado o dia inteiro na praia, quando era criança e tal. Todo mundo ia cedo para a cama. E acordava cedo, porque... Não tinha outra alternativa. Não tinha WhatsApp. E era muito gostoso ao mesmo tempo, porque você realmente descansava e curtia o dia.
Então, eu acho que até a questão da luz elétrica já... Sem dúvida, porque se a gente for pensar como nós, como um animal, né? Um Sim. ser que foi projetado com essa questão do sol e da noite, a luz elétrica tem o quê? 150, 160 anos? Não houve uma adaptação genética da nossa espécie para que a gente pudesse, de repente, aceitar isso. E é o que a gente vê. Hoje tem muito mais problema de insônia, desses distúrbios, do que a gente tinha antes, né? Mas olha, pegando aqui a deixa da Vanusa, assim, acordar, o cheiro do café, o fogão a lenha, né, aquela chaleira apitando ou o galo cantando, né? Será que a gente precisa retomar isso nas nossas vidas para que a gente estabeleça uma rotina mais saudável, de cumprimento de horários e de realmente ter algo afetivo relacionado ao nosso dia? Não, isso é impossível, né? Eu acho que não tem como. Acho que a gente tem que adaptar as tecnologias a nosso favor. Então, o que a gente tem hoje é muito bom. Né? A gente consegue ter tantas informações, mas a gente tem que tentar entender que esse processo precisa ser respeitado. Então, a gente não consegue ser um robô. Então, o mais fácil seria, talvez, pessoas que ainda vivam nessa condição, com mais desapego, né? Tenham essa mais facilidade. Mas Mato, fazenda. Mas é verde, inviável, né? Eu moro num lugar que eu descobri o seguinte... Ela mora na fazenda. Quase. Que é mentira esse negócio que galo só canta às 4h30 da manhã. Ele canta a noite toda. E um canta aqui, o outro canta lá. Tanto quando eu me mudei para esse lugar, porque tem uma chácara do lado, eu não conseguia dormir porque eu escutava os galos cantarem a noite inteira. E agora tem pavão lá. Eu não sabia que pavão grita tão alto assim. Aí, mas o que eu percebo é que como a gente tem menos barulho externo, a gente acaba se acostumando com o galo cantando e tal. Eu acho que ter esse resgate, para quem já, né, quem tem a condição de estar mais próximo da natureza e tal, faz diferença. Eu percebo isso. Essa coisa do fogão a lenha. Hoje eu tenho meu fogão a lenha lá, minha chaleira apita, é o meu despertar. Então Essa coisa da vida movimentada, do carro, do trânsito, do atrasado, né, do inesperado, de gente, né? Eu sou um cara que preciso de muito silêncio. Eu acordo cedo porque eu gosto do silêncio da manhã. Eu tô sozinho, só sou eu ali. E as pessoas hoje não têm esse momento. Delas passam a viver um momento em que elas não pensam mais em si mesmas e no que é melhor para elas, né? Então daí elas acabam vivendo de maneira pior e com isso afeta a alimentação, tudo. afeta tudo, uma coisa entra num ciclo vicioso. E tanto que a gente só classifica e coloca como assim um distúrbio de insônia, tem um transtorno de insônia, porque eventualmente insônia é sintoma, né? Ter dificuldade um dia ou outro para dormir, mas que não seja frequente, eu só vou classificar isso como doença considerando que você tem um ambiente propício para dormir. Então, se tiver barulho, se do lado alguém estiver roncando, eu não consigo dormir, mas você não consegue dormir porque tem barulho, né? Não é uma coisa sua, né? Interna daquilo ali. É porque o barulho, seja, enfim, de rua movimentada ou de barulho dentro de casa. Então, algumas pessoas falam, nossa, eu quero dormir cedo, mas a casa inteira, a família faz barulho, né? Então, essa situação, né? Eu falei do fone, é um foninho muito legal, que é tipo uma faixa de cabeça, daí o foninho aqui se adapta direitinho. E aí eu coloco a meditação guiada para não escutar o Nildo roncar, né? Ele que me deu de presente. Descobrindo. Aí ele me deu, porque eu mandei e falei, olha o que existe e tal. Ele comprou, nem me contou. Ele falou assim, olha que eu comprei para você. Porque realmente atrapalha demais o sono. E para pegar no sono também é muito difícil. Sim, né? sim. Mas então existe essa tecnologia. O barulho do ronco, quem tá do lado, por exemplo, do lado que tá roncando, muitas vezes não é um barulho constante. Às vezes a pessoa faz uma apneia, às vezes vai roncar mais. Então, essa variação também faz. Sabe o que eu percebi? Que quando ele faz a apneia, eu acordo apavorada. Eu acordo assim, né? Tipo, pra mexer nele e tal, porque veja, a que ponto fica. Né? Dormindo, você está cuidando do sono alheio. Temos que tratar. A gente fala de coisas muito óbvias aqui. Isso eu acho legal, né, da doutora Cíntia ela trazer, porque a gente fica nessa história, pô, mas qual é o segredo, a fórmula mágica? É igual a história do cara que quer perder a barriga, né?
Volta e meia surge essa conversa. Como é que eu perco a minha barriga? Com alguém que pratica esporte, com um professor de educação física, com um treinador, o cara tá lá e pergunta, como é que eu perco? Aí o cara começa a falar, não, você faz dieta. Então, o cara já para de ouvir e fala, não quero ouvir mais, parte para um outro grupo e faz a mesma pergunta, porque ele quer uma fórmula mágica, ele quer uma pílula mágica para resolver o problema dele. E a gente vai falando aqui dos problemas que nós enfrentamos em relação ao sono e outras pessoas que estão assistindo também, e a gente chega à conclusão que tá aí o problema, né? Porque é a parte digital que mexe com o cérebro à noite, porque se alimentou mal durante o dia, porque tomou vinho, dormiu à tarde, não é bom dormir à tarde também? Sim, à tarde o cochilo, isso é bem interessante, porque o cochilo logo após o almoço, uma meia hora, ele ainda pode ser interessante. O problema é quando o cochilo for muito longo... Diziam que era o sono da beleza, né? O sono depois do almoço. Assim, quando ele for muito longo ou muito próximo do teu horário de dormir, ele vai atrapalhar, vai interferir, daí é ruim. Então, algumas vezes a gente vê, a pessoa tem dificuldade de dormir à noite, mas ela tá dormindo às vezes 4 da tarde, ou chega cansado 6 horas e vai dormir. Um cochilinho. Às vezes é um cochilão, às vezes 6 horas, até 8 horas, aí de repente vai dormir de novo 1 hora da manhã. Então tem toda essa questão. Muitas vezes não, em alguns casos de insônia, a gente tem que lançar mão de alguns medicamentos por um curto período, dependendo de cada caso. É muito importante a avaliação psiquiátrica. Muitas pessoas têm uma ansiedade que precisa ser tratada, né? Seja com terapia ou mesmo medicamentosa, eu acho que pode beneficiar, né? Eu curei a minha insônia muito por terapia e sem tratar a insônia, assim. Fui me tratar na doenças terapia. mentais afetam muito o sono. Afetam muito, Mas né? aí vem a pergunta, quando que nosso telespectador chega à conclusão de que ele precisa procurar ajuda profissional de médicos para resolver o problema do sono dele, que não é uma questão de rotina? Quando tem uma interferência no teu dia, né? Então, até você tinha comentado, é bem interessante que o paciente com insônia, dificilmente ele vai falar que ele tem sono de dia e que ele precisaria cochilar. Às vezes ele diz, nossa, se eu pudesse cochilar ia ser excelente. Ele fica cansado e não consegue dormir. Então, começa a perceber que tá mais do que umas 3 vezes na semana, já faz um tempo, a gente classifica insônia crônica 3 meses, então você vê que você tá tendo uma dificuldade de dormir no horário desejado, a quantidade que você imagina que seria a quantidade ideal para você, 8 horas é uma média, né, populacional, mas e que você começa a ter interferência no teu dia, prejuízo, transtorno de humor, dificuldade de concentração, no trabalho, né? memória. Então, isso é uma coisa que você começa a perceber, puxa, eu tô precisando de ajuda, não tô conseguindo com pequenas mudanças ou conseguir fazer dar certo, você precisa de apoio profissional. E é interessante que a terapia que tem mais, assim, eficácia a longo prazo é a terapia cognitivo-comportamental, como é importante a gente trabalhar essa parte, isso na insônia. Com relação à apneia e ronco, se você ronca frequentemente, mais do que 3 vezes na semana, faz já algum tempo, que não seja apenas relacionado ao consumo da bebida alcoólica, enfim, tem que procurar ajuda também, porque nem sempre o paciente que está roncando vai saber que tem apneia, por exemplo, e a apneia, ela pode ser bem prevalente. Teve um estudo há alguns anos na cidade de São Paulo, eles fizeram um estudo bem bacana, foram lá de casa em casa, foi mais ou menos 1.100 pessoas que foram voluntariamente fazer a polissonografia. Que legal. E até então, na literatura, sempre se falava em torno, assim 10% aí de prevalência, talvez até um pouco menos. 30% daquela população de São Paulo que foi lá fazer a polissonografia dos 1.100 tinha apneia do sono. Apneia do sono classificada como doença, né? Porque uma apneia, uma ou outra, tudo bem, a gente não vai ter um risco à saúde. Mas numa classificação considerando doença, porque a apneia a gente classifica em estágios, né? Leve, moderada, grave. Então, é muito prevalente, 1 em cada 3. Um de nós aqui tem. E o cara, você falou do cochilar, da vontade de cochilar. E esse cara que cochila toda hora, que se encosta, dá uma inveja desses caras, né? O cara se encosta numa fila de espera... no hospital, para esperar pela consulta da doutora Cíntia, desliga. Ele se encosta num banquinho ali e dorme. Pega um ônibus e dorme. No avião, dorme. Meu pai até ficava com vergonha, porque meu pai ele se encostava no avião e dormia e roncava no avião. Avião pequeno da época VASP, Varig,
né? E ele roncava o avião inteiro, ficava olhando, né? E eu ficava lá, eu criança, lá junto com ele, ficava, pô, pai, para de rir. Mas você sabe, João, que isso é bem interessante. Esse paciente, ele chega no consultório e fala pra mim assim: eu vim aqui porque a minha esposa marcou. Eu não tenho problema nenhum pra dormir. Eu durmo super bem. Eu tava dormindo ali te esperando. Eu falei, mas não é normal você dormir aqui me esperando. É um efeito colateral. Então, o cara que cochila muito é um cara que tem problema de sono. Sim, existem algumas escalas que a gente aplica, alguns questionários de sonolência excessiva diurna, e quando a pessoa tem uma sonolência que não é apenas aquele cochilinho após o almoço, e que começa a interferir no dia, em risco de acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, tem que procurar ajuda. A gente tem que ver se é porque está dormindo pouco. A sonolência excessiva diurna é bem interessante. A principal causa no mundo de sonolência excessiva diurna é a privação voluntária. A sociedade dorme menos. Tem estudo que mostra que a gente dorme 90 minutos a menos do que as gerações anteriores. A segunda causa é a apneia do sono, como eu falei, pode ser muito prevalente. Então, a pessoa dorme 10 horas, ela falou, durmo, mas eu tô cansado, eu acordo cansado, com dor de cabeça. E 30% dos acidentes de trânsito no Brasil são causados por sonolência sono, né? no trânsito. Por E isso é uma dormir no questão volante. de saúde pública, né? É muito importante, realmente, É. essa conscientização, né? E tem algumas doenças que podem levar a um cansaço excessivo, Pode. como o câncer mesmo, Pode. né? Tem um diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer. Logicamente, nem tudo é o sono. Hipotireoidismo, né? Existem outras causas de fadiga que, eventualmente, o paciente pode ter e a gente tem que investigar. Mas pesquisar o sono é importante, porque você pode ter mais de um problema, inclusive, Claro. causando aquilo, Mas né? você falou da bebida e dos parâmetros que mudam, que a pessoa começa a beber um pouquinho, uma taça de Vai vinho, depois crescendo. vai aumenta, porque já não é o suficiente mais. O sono também, as pessoas que dormem mais acabam se acostumando, aí precisam de mais e mais e mais, e tem gente que dorme demais. Quando que isso deixa de ser saudável? Eu acho que porque existe, como eu falei, 8 horas uma média. E a gente poderia colocar essa faixa de 6 a 9. Se você está precisando mais do que 9 horas, ali um longo dormidor, a gente tem que ter certeza que a qualidade do teu sono tá boa. E existem causas de hipersonia, né, de sonolência excessiva, neurológica, a narcolepsia é um exemplo, mas é raro, né, realmente não é um diagnóstico que É é aquele feito cara que frequentemente. dorme em qualquer lugar, Dorme, assim, né? o sono E dele paga. é restaurador, apaga, conversando, enfim. Mas não é assim. Então a gente tem que investigar essas causas todas, né? Quando você precisa de muito tempo, porque veja, o paciente, muitas pessoas dormem pouco durante a semana e tentam compensar fim de semana, né? Fim de semana eu vou dormir até meio-dia. Eu já né? tentei fazer isso, mas não funciona. Porque Não é você bom, não né? consegue, você não tem o hábito Não de é, porque o nosso ritmo é aquele ritmo das 24 horas. Então, a gente vai tentar fazer um rebote de sono que a gente perdeu, mas a gente precisaria de muito mais tempo naquele ritmo para conseguir recuperar todo o sono. Você vai ficar devendo sempre, digamos assim. Essa a história da conta. recuperação do sono não É procede. isso, é porque teria que ser um período É porque longo. você recupera num primeiro momento, numa fase aguda de recuperação, você vai recuperar um tipo. Mas você precisaria de mais dias para você tentar começar a ter de novo aquelas fases e quando você tá dormindo pouco, você deixa Eu de sou ter. assim, ó. Se eu dormir, eu não durmo durante o dia. Muito raro. Muito, muito raro. Mas se eu dormir, não me venha com meia hora. Eu demoro para dormir e aí eu quero dormir muito. Durante o dia? Se eu dormir durante o dia. Isso assim, uma vez no ano, 2, talvez. Aí, me dê 2 horinhas para eu dormir, porque senão não vale a pena. Eu já vou ter que parar. Eu sempre tive a sensação, quando eu era criança, que dormir era perder tempo. Hoje eu já penso ao sim, com contrário. certeza. Hoje é o contrário, Eu penso né? assim. Não, eu penso assim. Não, hoje eu gosto de dormir, mas durante o dia eu não consigo. E eu acho engraçado. Chega fim de semana, todo mundo, eu vou tirar um cochilo depois do almoço. Para mim não resolve. Se eu for deitar depois do almoço, digamos, num dia de semana, num fim de semana, eu não vou conseguir dormir meia hora. Porque daí eu vou acordar de mau humor, com dor de cabeça, sabe? Parece que eu não... Aí eu preciso dormir Não é o até suficiente. acordar. O sono pode ser resultado de uma depressão, a pessoa para fugir? Pode sim. Tem muitos pacientes, então a A depressão... dependência do sono, vamos dizer. A depressão ela pode Sim. causar tanto uma sonolência, então ter essa questão do paciente que está sempre cansado, sempre sonolento, quanto ele também pode ter uma dificuldade de dormir ou Pela acordar muito ansiedade. cedo, fazer um despertar precoce, que a gente fala, acorda e não consegue mais dormir, daí começa a pensar em muitas coisas. Então, essa relação com a psiquiatria, assim, é muito próxima, muito né? próxima, Dormir né? demais, dizem que envelhece
você nota nas pessoas que dormem demais? Faz sentido ou não? Daí talvez venha um pouco daquela história porque da ruga, da pressão que você ficou. Na verdade, não. Na verdade, dormir, se você dorme pouco, tem estudo mostrando que você vai ter uma alteração da pele. Então, viram lá as mulheres, fizeram marcadores lá. Daí sim, acorda amassada. A pele é realmente o sono da beleza. Você vai ter uma perda, né, de características que você vai ter uma pele mais envelhecida, né? Então, você tem que dormir a quantidade certa. Eu acho que aquela pessoa que está dormindo muito, está precisando muito fim de semana dormir, que ela sempre está cansada, a gente tem que ter uma atenção. Pode ser que ela não está respirando bem, tem alguma coisa acontecendo durante o sono, que deixa de fazer coisas para dormir, né? Assim, que seriam saudáveis. Eu acho que isso chama atenção. Daí fica mais preguiçosa também quando está acordada, né? Claro. A pessoa que dorme mais tempo durante o dia, não quando dá tá aquela acordada... sensação, quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir. Dor de cabeça. Por isso que é importante até aquela questão que você comentou. Quando que procura ajuda? Porque quando você tá num ciclo desse, que tá com muita dificuldade, eu não posso olhar simplesmente e dizer, não, você tem que tirar o celular, você tem que fazer atividade física. É difícil para aquela pessoa que tá numa condição de uma doença do sono de fazer isso. Então, muitas vezes eu tenho que resolver aquele distúrbio para dar essa ajuda para que a gente possa reavaliar depois. Você falou das doenças mentais. Você acaba recebendo muito paciente que você encaminha para um tratamento psiquiátrico, com certeza. psicológico? A gente tem um grupo no hospital, então a gente tem um serviço grande ali de polissonografia, e é bacana, isso eu acho uma coisa muito legal da medicina do sono, porque ela envolve muitas especialidades, né? Então eu tenho o colega pneumopediatra, neurologista no nosso grupo, psiquiatra especialista em sono, então é muito bacana essa inter-relação, eu como otorrino, então sem dúvida, né? A gente é muito importante tentar entender assim o quanto que aquela pessoa está querendo um remédio para dormir, para fugir dos problemas, e a gente muitas vezes tem que trabalhar, dizer, não, você tem que muitas vezes tomar o remédio de manhã, né? Tentar ficar mais tranquila. Então isso é bem importante, né? Então, eu tenho um caso bem interessante, estava falando dessa questão da sonolência. Uma vez uma paciente me procurou, ela tinha uma apneia gravíssima, assim, 100 e poucas paradas por hora. Nossa. Ela estava com uma obesidade, assim, que poderia até indicar algum outro tratamento cirúrgico, mas ela no momento não queria. E ela praticamente dormia na consulta, assim, ela tinha muita dificuldade de ficar acordada, sabe? E aí eu comecei a fazer um tratamento para ela da apneia. Até o tratamento para ela, no caso, foi com o CPAP, né? Com um aparelhinho que gera uma pressão para não deixar a garganta fechar à noite. E ela foi começando a vir de novo nas consultas, e ela foi começando a conversar, estava animada, ela perdeu peso, ela queria se pesar na balança que eu tenho no consultório. E assim, não com o CPAP faz emagrecer, mas ela começou o fato de descansar, ela dormir melhor. Ela tinha disposição, queria, então ela começou a gostar daquilo ali. Então isso é muito bacana, uma sabe? coisa leva a outra, né? Por exemplo, o excesso de peso levar a não dormir bem, que também faz ao peso. Exatamente, então... exatamente. A gente às vezes tem que cortar ali o ciclo para fazer com que a pessoa consiga voltar a ter uma vida saudável, a mudança né? de vida tem que ser completa, não, Sim, não é só um detalhe, né? Para tudo, né? Para tudo. Agora eu tô vendo teu relógio aí, você tem o Apple Watch, a Vanusa tá sem relógio. Eu não uso. Eu tenho o Garmin e eu ouvi falar que o Polar tem dispositivo para monitorar o sono. Até na época eu fiquei na dúvida entre o Polar... O Apple tem também, não? O Apple tem. Mas eu fiquei na dúvida entre o Garmin e o Polar, porque o Polar era tão bom quanto o Apple, como o GPS e tudo. Só que ele tem essa coisa do sono, do monitoramento do sono e tal. Isso funciona? Esses aplicativos aí? Não não tem aquela acurácia do exame que vai ter no laboratório. Porque quando a gente faz a avaliação da fase do sono, que eu acho que é isso que os pacientes veem mais trazer e falam, Cíntia, eu não tive sono profundo, tal. Quando a gente faz no laboratório, como que eu vou saber a fase do sono? Então, ele vai estar usando lá os canais, eu vou ver aquele traçado do eletroencéfalo, que vai ter grafoelementos característicos, e vou associar com o movimento de olho, com essa questão do queixo, como eu falei, do tom. Então, são várias coisas que vão fazer com que eu vá estagiando. E é interessante, a gente estagia a cada 30 segundos. Gera 1000 páginas, muitas vezes, um exame. Que e legal. A gente vai avaliando aquilo ali. Então, isso vai me dizer,
Não dá para 100%, simplificar tanto assim num Então, relógio. como que um relógio... Mas como é que ele mede? Pelo Pois batimento cardíaco? exatamente. Como isso, ele vai ter... Eles têm um acelerômetro, né? Uhum. Então, ele mais ou menos estima que você tá parado, que você pode estar dormindo, né? Então, mas você pode estar acordado sem mexer o braço. E a questão da frequência cardíaca. Então, ele tenta imaginar que em determinadas fases você vai ter uma regularidade, uma queda daquela frequência, em outras não. E pela própria questão de não ter essa movimentação. Hoje em dia, as novas gerações de Apple Watch têm até oximetria, né? Então, você também consegue... Isso eu acho uma coisa muito bacana, porque pode dar um alerta, né? De que você, puxa, não tá bem, enfim. Mas é estimado. Ele poderia ser interessante no sentido, assim, a pessoa pensa... puxa, será que eu tô dormindo bem? Mas não dá. Se eu for pegar um estudo comparativo, vai ter um erro muito grande, porque não é a mesma... Mas tem um aplicativo que ele grava... O ronco. O ronco, e aí você consegue ver... Ele fala, hoje você sonhou com a tua mulher. É assustador. Ah, é? É assustador. Tudo Se isso? você gravar, não. você vai dizer... Não, Mas porque não vai falar do teu sonho, né? Não fala, mas acontece... Ainda não. Mas grava o que você fala. Ainda não fala. Mas é interessante porque você não sabe o quanto você ronca ou o quanto você fica sem, às vezes, em apneia ali. Como tá gravando, você leva um susto. É interessante. Esses aplicativos eu uso, né? Não para diagnóstico, mas até para acompanhamento, sabe? E para pessoa se perceber. Mas você sabe que você tem que clicar Esse e aqui é escutar, você aqui, né? que horror. Que às vezes, assim, vem o paciente, daí então ele gravou a noite toda, e é interessante porque eles fazem os gráficos de pico, né? De quando teve mais Mas ele ou não menos. escuta. Primeiro que tem que estar sozinho, porque senão eu não sei quem tá roncando, né? E às vezes você clica em cima, é um caminhão passando na rua, o cachorro que tá latindo. Às vezes é o cachorro que tá roncando no quarto, porque ele vai simplesmente um microfone, né? Mas é bacana no monitoramento. Então você combina, ó, tantas noites você dorme sozinho, tal, silencioso, pra tentar ver se esse tratamento deu certo, esse medicamento, essa cirurgia, enfim, né? De maneira mais simples. Não ronca, mas ele de vez em quando ele chora dormindo, daí eu tenho que ir lá mexer nele, acordo, né? Interessante, Agora, é bacana. eu posso me basear, porque eu estava vendo, até assistindo outro podcast de um especialista, um cara que está estudando muito a questão da recuperação muscular, um atleta, né? Daí fala de vários tipos de treinos, né? De alta performance, de você passar 5 dias treinando muito forte, com volume muito alto, de passar 2 dias sem treinar. Uma avaliação que é feita do batimento cardíaco, eu não sei se ele coloca o sono nisso, mas eu posso me basear, assim, tive uma boa noite de sono, naquilo que o Garmin, que o relógio me fala, para eu ter uma boa atividade no dia seguinte, vou treinar forte porque eu dormi bem. Eu posso me basear nisso, porque é muito legal, porque esse aplicativo, até vou estudar mais, vou te passar depois, não é um assunto que eu me aprofundei ainda, então não posso trazer tanto conteúdo a respeito, mas é interessante para quem está treinando. Olha, hoje eu não... Olha no aplicativo lá, hoje o meu aplicativo está dizendo que eu não devo treinar muito forte. Hoje o meu aplicativo está dizendo que eu devo treinar menos. Hoje eu não devo treinar, porque a questão do sono, como eu disse, eu não me lembro, mas a questão de batimento cardíaco, o volume de treino que teve em outros dias, alimentação, tudo isso interfere daí no que o aplicativo vai te orientar, te indicar a fazer nos próximos dias. Em relação ao sono e aquilo que os nossos relógios trazem, dá para se basear em alguma coisa? Dá. Não vou te dizer assim que tem estudos disso, né? Então eles fazem. Não vou dizer que assim é totalmente errado. Que não dá pra gente aproveitar nada. Não dá pra gente ser, assim, a considerar que seria o mesmo do que tá num laboratório de sono, a gente fazendo uma avaliação completa. Mas ele sim tem uma estimativa. Eu acho mais que é superficial, interessante. mas é um indicativo, né? É interessante. O que não dá é pra gerar uma ansiedade, né? Então isso às vezes é uma preocupação de você ficar com uma ansiedade de acreditar. Fala que eu dormi bem, fala que eu dormi bem, porque eu dormi bem. Mas Ou eu então acho assim, interessante. nossa, eu não tô dormindo nada. Meu Deus. Bom, eu não uso relógio de qualquer tipo há muitos anos. O cara tá descansado pra caramba e fala, nossa, eu dormi muito mal, meu Garmin tá dizendo que eu dormi bem. Sim, é mais nesse sentido, assim, às vezes essa preocupação que tudo que a tecnologia acaba muitas vezes, né, gerando, mas não é uma coisa totalmente errada, tem muito mais acerto do que erro, né? Cíntia, muito obrigado pela tua presença, não sei se você quer, passou rápido,
E daria para conversar. Bom, a gente não sentiu nem um pouco de sono durante a conversa. Ainda bem. Nossa, né? tinha Ainda tanta bem. coisa ainda para conversar. Tem muita coisa para falar a respeito do sono, muita coisa, e muitas dúvidas que a gente... Mas você tem Instagram, onde você dá dicas, coisa assim? Tenho Instagram. A minha vida profissional é bem agitada, então assim, eu tento muitas vezes manter uma constância no Instagram, mas é um perfil meu, pessoal, mas acabo colocando, respondo as mensagens. Eu acho que é interessante, assim, essa comunicação. Troca, né? Acho que essa questão da rede social é bacana da gente tentar levar uma informação, tirar essa medicina do consultório, mas de uma forma técnica, né? Claro. Que a gente possa levar uma informação, assim, com evidência para o paciente. E ali tem os teus congressos, as tuas participações. doutora.cintia.rosa. E se alguém quiser procurar a doutora Cíntia para uma consulta, é no IPO? No IPO, no Hospital IPO. Tá. Hoje eu sou coordenadora do laboratório lá, e então eu tô todo dia lá. É fácil de achar. E não tem concorrência e disputa com o doutor Ordival? Ah, não tem. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Agora, você dorme bem antes da gente terminar? Eu durmo. Você sabe que uma vez, e você falou da atividade física, eu sempre recomendo, né, pego no pé de quem fuma, de quem tá bebendo muito, e da atividade física. E uma vez um padre me perguntou, ele falou, mas você faz atividade física? O Ordival falou, você não mentiu pro padre. Falei, não. Mas assim, eu acho que é muito importante a gente dar o exemplo, sabe? Então, assim, eu durmo bem. Eu até falo que eu não tenho... às vezes eu tinha uma dificuldade de entender o paciente não dormir, porque eu não tenho essa dificuldade. Teve uma época que eu tive uma dor cervical e eu precisei fazer um tratamento e realmente essa dor me dava dificuldade. Naquele momento eu falei, nossa... Como é ruim isso, né? Como é ruim você querer dormir, você não conseguir e ter alguma coisa incomodando. Então, às vezes, a gente passa, assim, como paciente para poder entender. Hoje em dia, assim, mesmo com as crianças, eu tento manter uma rotina lá em casa, eu pego no pé, eu falo, gente, não dá, vocês têm que dar o exemplo, né? Mas tentar fazer porque é importante, né? Mas a gente, não fale o nome do médico, mas a gente uma vez fez uma live com um médico sobre a influência da atividade física no tratamento de câncer. E daí tinha uma senhora que ficava... Era no Instagram, né? Ao vivo. E tinha uma senhora que ficava colocando lá. Mas, doutor, o senhor pratica? Era a esposa dele, daí que tava provocando ele, porque ele não fazia. Mas eu vou contar. Ele, outro dia, esse mesmo médico, ele disse o seguinte... teve que filmar e mostrar que ele, 5 horas da manhã, tá fazendo exercício, porque as pacientes cobram dele, como ele indica, cobram dele e ele é bacana. Teve que mostrar. Muitas vezes a gente acaba, com a correria do dia, a mesma coisa com o sono, deixando a atividade física de lado. E as pessoas também não dão essa importância. E fazer atividade física é muito bom, assim, não só pela questão... estética que muitas vezes as pessoas procuram, mas de saúde mesmo, né, para você ter o desempenho e a alimentação, né? São os 3 pilares. Você tem que comer bem, você tem que praticar atividade física e você tem que dormir bem. Se estiver falhando em alguma delas, não vai dar certo. Né? Sem sair do assunto, para terminar, uma coisa que eu ouvi maravilhosa, inclusive em um podcast, e que o entrevistado ele fala o seguinte, que ele fez uma mudança na vida dele, radical. Ele trabalhava no mercado financeiro e ele falava o seguinte, olha... Eu me dedicava a construir um patrimônio para os meus filhos. E eu não via os meus filhos. Eu estava ausente sempre, estava distante, morando fora do país, morava em Hong Kong. E aí eu estava lá construindo, né, fazendo uma reserva para eles, financeira, para o futuro deles, para que eles tivessem mais tranquilidade, mais sossego. E uma coisa que, inclusive, ele comenta que seria de responsabilidade deles em algum momento da vida deles, todo mundo tem que passar por isso, né? Eu estava cumprindo uma função que não era minha, era a função deles. E deixando de exercer o meu papel como pai presente na vida deles. Foi daí que eu resolvi me afastar do mercado financeiro e deixar de ser bom no que eu era, na minha profissão, e ser um bom pai. Porque não faz sentido mesmo. Você está guardando dinheiro para os teus filhos... Né? Você está pensando no futuro deles, mas você não está convivendo com eles. Então a vida vai passar e daí você vai... Exato. E outra, né? Filho também tem que aprender né? É proteger demais não adianta, né? É um investimento.
né? É. Você conseguir no início fazer tudo isso, formar, né, a personalidade, o cidadão, para depois que você consiga estar tranquilo, E vão né? perder um pouco do sono no meio do caminho. Muito. Vai. Tudo tem altos e baixos, Não tem né? jeito, não tem jeito. Cíntia, muito Eu obrigado. que agradeço, foi uma honra, foi um prazer, foi muito bom. Muito Joia. obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau, gente.